Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet em todo o Brasil, mas também na América Latina, Estados Unidos. Grande abraço aos portugueses que sempre acompanham o programa Em Pauta, não é? O programa Em Pauta em Portugal, ele é reprisado pelo menos umas 2, 3 vezes. Então, tamanho carinho, a alegria e a recepção que nós temos aí em terras portuguesas. Grande abraço e a partir de Portugal, Europa, Norte da África, a Canção Nova indo cada vez mais longe para levar para você a boa reflexão, o bom debate, a provocação para esses assuntos que fazem parte da nossa vida, especialmente aqui através do nosso programa Em Pauta. Hoje vamos conversar justamente às vésperas do Natal, às vésperas de um ano novo, refletindo 2014, de valores de fato inegociáveis para o Brasil e o mundo, mas especialmente para que o nosso Brasil dê certo. Aqui nos nossos estúdios em São Paulo, estamos aqui quase que nos despedindo de São Paulo, porque vamos daqui a algum tempo para Brasília, para o Distrito Federal. O programa Em Pauta vai acontecer a partir da capital federal. Então, ainda aqui em São Paulo, nosso abraço muito especial ao querido Frei Antônio Moser. Frei Moser, o senhor que é diretor da Editora Voz, também doutor em teologia e companheiro já de tanto tempo, não é? Nosso programa bastante itinerante, mas hoje com um tema que a gente não pode deixar de encerrar o ano sem trabalhar esse tema. Valores inegociáveis para o Brasil dar certo. Boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Olha, nós vivemos num período em que tanto se fala de crise, seja das instituições políticas, religiosas, etc. Lá no fundo é uma questão de valores, não é? Há valores que são de fato inegociáveis e é isso que nós queremos buscar esclarecer nessa noite para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Tá certo, Frei Moser. E é claro que aqui no Em Pauta a gente sempre se assessora muito bem para poder levar a você que nos acompanha a boa reflexão. E hoje temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no nosso programa a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Ela é pós-doutorada em Direito de Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal, doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade aqui de São Paulo, também mestra em Direito Civil pela Faculdade de Direito aqui da Universidade de São Paulo, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADFAS, além de várias outras funções aqui, mas eu destaco ainda também coordenadora e palestrante em cursos, congressos e jornadas realizadas na própria Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Também sócia fundadora do escritório de advocacia Regina Beatriz Tavares, Sociedade e Advogados. Ou seja, nós temos aqui uma pessoa mais do que habilitada para nos ajudar a trabalhar os valores, de fato, inegociáveis para que o nosso Brasil, a nossa família, a nossa sociedade, de fato, dê certo. Doutora Regina, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Uma boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui com o senhor, Padre Hamilton Nascimento, estar também ao lado do Frei Antônio Moser, que são certamente duas autoridades para falarem em valores tão necessários em nossos dias. Estamos realmente vivendo uma crise de valores, mas o que vemos, desde logo, Padre, Frei, é que essa é uma crise menos da sociedade e mais de uma minoria. E uma minoria que hoje está fazendo a voz da maioria, ou seja, um contrassenso. Então, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, é bom que inclusive os portugueses, as pessoas, os telespectadores de outros países que o padre disse que tem aqui toda uma boa transmissão nesses outros países, entendam que a sociedade brasileira é uma excelente sociedade. É uma minoria que está em posições políticas ou empresariais que são posições fortes, mas são minoria, e que acabam querendo dizer, por exemplo, que a nossa sociedade aceita a poligamia. Nossa sociedade não aceita a poligamia, nossa sociedade aceita o casamento com monogamia, a união estável com monogamia, dentro dos princípios jurídicos, né, que vão exatamente estar muito casados com os pensamentos da Igreja Católica, né, embora o direito seja laico. Claro. Exatamente. Olha aí, só uma pequena introdução
do que nós vamos ter nessa noite. Complementando o que a doutora dizia, muitas vezes esse grupo, essas pessoas em menor quantidade, mas às vezes tem isso aqui, né? O poder da caneta, o poder da reflexão e que às vezes acabam manobrando a sociedade como querem. Mas nós vamos conversar sobre isso. Antes, porém, vamos à nossa matéria inicial para você ter uma rápida panorâmica do tema desta noite. Acompanhe. Valores são um conjunto de características que pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Assim, podemos afirmar que os valores humanos são valores morais que afetam a conduta das pessoas. Valores que possibilitam a ascensão e que, na medida em que vão sendo esquecidos, vão provocando o declínio. Todas as filosofias sempre apontam uma série de valores éticos. No Brasil, até umas décadas atrás, a família era tida como célula-mãe, ou berço dos valores. Mas quando vemos a corrupção provocando grandes escândalos, ou presente até em pequenos gestos de pessoas comuns em nosso país, o que podemos pensar sobre os valores? Quais seriam os valores inegociáveis para o Brasil dar certo? Que novas coordenadas deveriam ser dadas para a ética e valores serem respeitados? Vamos discutir sobre esse assunto no Em Pauta desta noite. Muito bem, deu aí para você ter uma rápida panorâmica do tema dessa noite e nós vamos já direto para a primeira pergunta aqui para a doutora, em seguida para o Frei, porque é o seguinte, a senhora já citou de passagem a questão da poligamia, não é? E que vira e mexe, como diz o ditado, este tema volta, movimentos são realizados nessa direção, a poligamia como forma de constituição de família e assim por diante. Pergunta, nós estamos no caminho certo? Esta é uma proposta que se vem ou se quer resgatar uma coisa lá de trás para propor um novo caminho para a sociedade? Como é que a senhora avalia isso inicialmente, por favor? Padre, efetivamente essa ideia de poligamia, que, reitero, é uma ideia da minoria, a sociedade brasileira não aceita uniões bígamas, trígamas ou, enfim, polígamas. A sociedade brasileira baseia tanto no direito quanto no pensamento social, porque o direito tem que acompanhar o pensamento social. Claro. O direito não pode ficar nem aquém nem além. O direito tem que estar conforme o que a sociedade quer. E o que a sociedade brasileira quer é a monogamia, é a continuidade da família formada por um homem e uma mulher, dentro de uma Constituição que efetivamente traga a tão almejada felicidade, né? A realização de cada um deles para a formação depois de uma prole, para a existência de filhos ou não, dependendo do casamento poder ou não constituir prole, não é? Então, isso é o que a sociedade brasileira quer. No entanto, poucos, né, que são aqueles que participam da cúpula de um instituto que até a existência da nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões era o único instituto de direito de família do Brasil, o chamado IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, há alguns anos vem lançando ideias, seja em doutrina ou seja em livros, doutrina, para quem não é da área do direito, é a literatura jurídica. Perfeito. Né? Deveria ser doutrina tudo que vem do douto. Essa é a origem da expressão doutrina. No entanto, doutrina nem sempre é dos doutos, infelizmente, né? E, enfim, vamos chamar, portanto, de literatura jurídica, né? Essa literatura do IBDFAM, desta cúpula do IBDFAM, assim como agora um projeto de lei, o chamado Estatuto das Famílias, um projeto de lei que tentaram na Câmara e que não teve um bom andamento na Câmara, estão tentando retomar o andamento na Câmara, e depois agora também no Senado, dois projetos, concomitantes, o que é outro absurdo, porque se um projeto está tramitando numa casa do Congresso Nacional, ele não pode estar tramitando concomitantemente na outra casa do Congresso Nacional. Mas o IBDFAM provocou isso por meio de um deputado na Câmara e uma senadora no Senado. A senadora é a Lídice da Mata, da Bahia, a autora legislativa do projeto, e propõe que haja toda uma substituição da normatização das leis existentes sobre direito de família
por esse estatuto que propõe a poligamia, propõe direitos de família, de pensão alimentícia, de indenização para o amante, a amante, para o que eles chamam de poliamor, que é uma expressão absolutamente enganosa. Poliamor, poliafeto é poligamia. Então, eu repito, padre, não é a sociedade que quer, é a minoria, e não é nem o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que eu conheço muitos membros e sei que pensam de maneira totalmente diferente, é a cúpula nacional e de algumas sessões estaduais, ou enfim, de algumas sessões regionais que tem do IBDFAM, até com um projeto de lei que é acolhido por um senador, por uma senadora neste país, e que propõe outras barbaridades. Se o padre me dissesse, falo agora ou mais tarde um pouco, abre a porta para as relações incestuosas, como relações de família. Porque nesse projeto, padre, tudo cabe em termos de sexo. Tudo cabe em termos de uma suposta felicidade. Tudo cabe em termos de um suposto bem-estar e de uma maneira egoísta, de uma maneira individual, de uma maneira absolutamente focada no adulto, inclusive multiparentalidade. Muitos pais para um filho só. Muitas mães com os mesmos deveres, os mesmos direitos para um filho só. Padrasto e madrasta com deveres e direitos de pai e de mãe, disputando guarda, é o que esse projeto propõe, disputando guarda de um enteado, tendo o dever ao mesmo tempo de alimentar este enteado, quando este enteado tem pai e mãe biológicos que o sustentam. Né? Isso é a chamada multiparentalidade. Né? Outro absurdo, né? Como já disse, relações incestuosas com a porta aberta para o seu reconhecimento. Enfim, e algo mais, que não é pouco, que esse projeto lastimavelmente prevê. Frei Antônio Moser, a partir do que a doutora colocou, que não é nos dá margem para muita conversa, mas o que se percebe de fundo, que às vezes esses grupos, minorias, etc., parece que aquilo que é a experiência pessoal e que é absolutamente respeitável, porque o segundo maior dom que Deus nos deu depois da vida é a liberdade, isso é óbvio, e ninguém tem o direito de cercear o que o outro queira fazer, etc. Isso em fórum, do ponto de vista do fórum íntimo, pessoal. Mas quando se quer propor isso para a sociedade, se requer um pouco mais de abertura, de reflexão e menos um pouco na linha do embate dessas verdadeiras quedas de braço. Se propõem com as devidas armas, argumentos, coisas, como diz o ditado, debaixo do pano e assim por diante. E aí? Olha, é de ficar arrepiado com essas aberrações. E gostei muito como a nossa professora, a nossa doutora, ela colocou. A gente é um pequeno grupo e ao longo da história da humanidade, eu tenho a impressão que sempre foram minorias que causaram as melhores ou maiores aberrações. Vão se impondo, por exemplo, o nazismo. Começou um grupinho, né? E aquilo começa, então, a depois se tornar o pensamento da maioria. Diante disso, eu tenho a impressão que a senhora colocou muito bem, primeiro grande valor inegociável é o da família. E nós, dentro do período assim, de Natal, começo de ano, etc., nós temos o que chamamos a família, Sagrada Família, Jesus, Maria, José, não é? Mas não é só aquela família, mas ao longo da história a gente percebe, as nações que se dão bem são aquelas onde a família digamos, uma prioridade, o que seria uma política familiar. E nós, infelizmente, no Brasil, não temos política familiar, não é? Uma política familiar em que você seja amparado. Então, eu concordo inteiramente com as colocações e outras aberrações que foram sendo enumeradas, elas realmente, felizmente, são de uma minoria e provavelmente não irão para frente, porque nesse particular chega um ponto em que todo mundo fica saturado de ouvir sempre as mesmas melodias dos mesmos cantores.
Pois é, Frei Antônio, mas olha, ainda antes de irmos para o nosso primeiro bloco, primeiro intervalo do primeiro bloco, deixa eu perguntar aqui para a doutora, porque justamente isso nos faz repensar a questão dos valores e, obviamente, a questão da ética, mas não no sentido de que isto venha inato no ser humano, embora haja, obviamente, por graça divina, essa constituição, esse dom, mas que é um talento que precisa ser desenvolvido. E a seu ver, doutora, isso tem sido justamente lesado nessa aquisição? O que tem faltado para a aquisição desses valores, desta postura ética? Nós estamos aí, então, pautados, quem sabe, numa crise de educação para que tenhamos esses valores, esses princípios, e por isso, portanto, certas atitudes e que geram perplexidade, mas às vezes não tendo um contraponto. Nós estamos falando aí de um problema de educação? Um problema de educação, sim, padre. E um problema que, obviamente, tem algumas raízes, né? Quando a mulher ficava em casa e podia cuidar dos filhos, isto não a realizava, claro que não. Uma mulher, assim como um homem, precisam ter ambos realizações outras que não sejam só as domésticas. Claro. Com todo o respeito pelas senhoras do lar, que são magníficas, maravilhosas, né? Mas, assim, em regra, né? É muito difícil para uma mulher. Elas são umas heroínas, essas senhoras do lar, que se realizam no lar, né? Via de regra, o homem e a mulher sentem a necessidade de uma realização profissional. E daí a mulher saiu para o mercado de trabalho e isso, obviamente, trouxe uma certa deseducação dos filhos, porque dizer que o que importa é a qualidade e não a quantidade do tempo, isso é um pouco falacioso, né? Porque uma mulher, depois de um trabalho um dia inteiro, ou um pai, um homem, de um trabalho diuturno, chegam em casa, Frei, não sei se concorda comigo, não tem mais condições como aquela que fica em casa, como aquela mulher que ficava em casa e se dedicava aos filhos, de educá-los do mesmo modo. Eu mesma, né, sou uma mãe que sempre trabalhou muito, né? Então eu sei, eu mesma, né, o quanto me dedicava à noite ao meu filho, né, mas ao mesmo tempo com essa dificuldade inerente ao cansaço e ao tempo curto. Então isso é um dos pontos. É uma necessidade o trabalho feminino, a mulher, inclusive economicamente, né? A mulher hoje é uma força de trabalho indispensável para o Brasil e para outros povos, mas isso faz falta na educação. E outro problema grave, padre. Pim, dá uma paradinha aí que eu vou aproveitar para fazer o nosso primeiro intervalo. Você ficou na curiosidade, qual é o segundo ponto? A doutora vai falar no nosso segundo momento aqui no nosso programa em pauta, logo após o nosso intervalo. Então não saia daí não, hein? Minutinho só e daqui a pouquinho nós já estaremos de volta com o programa em pauta. Voltamos já.